Meus irmãos, a paz do Senhor e bom dia. Deus abençoe a todos. É muito bom a gente estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Antes que você se assente, eu queria fazer uma oração especial. Primeiro eu quero agradecer a Deus pelo nosso ministério de louvor, pela forma como eles estão deixando Deus usar a vida deles. Tem sido uma bênção, meus irmãos. A gente vê a porta aberta. Podem se assentar, como a maioria está sentada, os irmãos podem se assentar. Como tem sido maravilhoso a forma como Deus tem usado o ministério do louvor. Eles têm nos levado até a porta dos céus, e aqueles que decidem entrar, entram pelas portas e sentem a unção, a presença do doce Espírito Santo. Mas eu queria fazer uma oração especial e agradecer aos nossos irmãos que muitos não vêm e nem conhecem. Nós temos muitas pessoas trabalhando para que o culto aconteça. Nós temos irmãos no estacionamento, preparando os lugares para que vocês possam deixar os seus carros e possam vir para o culto e trazer a cabeça de dentro do carro e ficar aqui despreocupado. Nós temos irmãos que estão conduzindo as nossas crianças agora. As crianças vão ter aula agora, vão ter ministração da palavra do Senhor nesse momento. E nós temos pessoas que estão dedicando a sua vida para traduzirem o culto para outros idiomas. Meus irmãos, essas pessoas dificilmente elas usam o microfone na casa, mas elas são tão usadas quanto eu estou no púlpito, quanto o pastor Elias, pastor Jura, quanto qualquer um que aqui esteja. O nosso desejo, meus irmãos, com as mídias não é simplesmente com que um culto seja transmitido. Nosso desejo é que a palavra do Senhor seja pregada. Nosso desejo é que vidas sejam alcançadas. Eu tenho certeza, meus irmãos, absoluta. Eu cheguei nessa casa hoje, meu coração estava pesado. Mas no primeiro louvor, a presença do Senhor, não dá só vontade, a gente pula na presença do Senhor. E eu fico imaginando, meus irmãos, que tem pessoas que se conectam com esse culto nesse tempo, e que às vezes estão com as suas vidas amarradas, com alguma situação pendente. A situação às vezes é sem saída e acharam o botão de entrada da transmissão. Esse trabalho, meus irmãos, é de todo esse corpo que forma a igreja. A palavra do Senhor vai ser pregada. Eu estou aqui como um instrumento do Senhor. Não sou eu que falo, é o Senhor pela minha vida. Mas eu tenho certeza absoluta que assim como nós pulamos na presença do Senhor, tem gente que em casa está pulando na presença do Senhor. Tem gente que está no hospital e sem dúvida por participar desse momento teve seu coração aceso, chegou a alegria do Senhor. Eu queria orar com vocês, mas orar por essas pessoas que não aparecem, mas que fazem o culto chegar onde a gente também não sabe. Eu creio que no céu nós vamos ter momentos tão especiais do Senhor. E um dos momentos que eu penso que vai fazer o céu bastante atraente e muito vivo é que a cada segundo o Senhor vai se revelar com uma face diferente, sem dúvida. Mas nós vamos ter muitas e muitas e muitas surpresas de pessoas que vão chegar para nós e olha, eu cheguei aqui e foi por você. O céu, meus irmãos, vai ser um lugar maravilhoso. Mas não se esqueçam que Ele está começando aqui no nosso meio no dia de hoje. Não vamos perder essa oportunidade de fazer esse culto o nosso culto para o nosso Deus. Senhor, mais uma vez eu assumo esse microfone e subo nessa tribuna, Senhor, que não é um palco, Senhor. Nós consagramos esse altar ao Senhor. As pernas tremem, Senhor, sem dúvida. O corpo inteiro treme. É por temor, Senhor, e tremor, Senhor, da Tua palavra. Eu não estou falando, Senhor, para pessoas qualquer. Eu estou ministrando, Senhor, a Tua noiva nessa manhã. E que eu peço, Senhor, que as palavras que saiam do meu lábio, Senhor, sejam palavras de vida, Senhor, transformação. Que sejam palavras, Deus, que venham não ao encontro das necessidades, mas venham, Senhor, trazer transformação às nossas vidas, Senhor. O que nós precisamos constantemente, Deus. Mas eu quero Te louvar, Senhor, porque nós estamos vivendo num mundo, Senhor, com tantas coisas novas, Senhor. Tantas coisas mudaram, Senhor, nesses últimos 5 anos. E uma delas, Senhor, é que o culto hoje já não é mais para nós que estamos na casa. O culto é para todos aqueles que conectam, Senhor, os seus aparelhos, os seus computadores, os seus telefones. Deus, o culto é para todos. E eu entendo, Senhor, com isso, que são portas se abrindo para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em toda a terra. Nós não temos noção, Senhor, de onde esse culto vai chegar hoje.
Nós não temos noção dos milagres que o Senhor vai fazer e já fez durante a ministração desse louvor hoje. O que eu tenho é certeza absoluta, Senhor, o seu povo não se reúne em vão, Senhor. Nós não nos reunimos, Senhor, para trocar experiências, pedir, Senhor, talvez apontamentos, endereços, receitas. Deus, nós não nos reunimos aqui, Senhor, para perder o nosso tempo. Nós nos reunimos aqui para prestar um culto a Ti, Senhor. E é esse culto, Senhor, que hoje já não fica entre nós. Esse culto é espalhado pelo mundo e chega em tantos lugares, mas, Senhor, ele não chega, Senhor, de qualquer forma. Esse culto chega, Senhor, como uma flecha lançada, Senhor. E o que eu peço, Senhor, é que o Senhor continue dando vida, sabedoria, Deus, àqueles que fazem, Senhor, coisas que eu nem sei e nem sonho como funcionam. Mas o Senhor tem dado conhecimento, Senhor, aos nossos irmãos, e recursos e habilidades a eles, Deus. E eu te louvo por isso, Senhor. Por fazer, Senhor, com que a igreja, Senhor, não seja somente aquilo que todos veem, mas a igreja é o organismo que se move, Senhor, por detrás das câmeras, por detrás das lentes, Senhor, por fora dos cultos, Deus, a igreja está viva, Senhor, nas orações, na busca, Senhor, esse é o resumo do que nós trazemos a Ti, e nós pedimos que enquanto nós entregamos o nosso culto a Ti, o Senhor seja, Senhor, adorado, Deus, que vidas sejam transformadas pelo poder que há na Tua palavra santa, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada um dos meus irmãos, Deus, pela vida, Senhor, e por aquilo que eles estão fazendo, Senhor, pela igreja, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, honrar a vida de cada um, dar ainda, Senhor, mais conhecimento e habilidade, Senhor. E acima de tudo, Deus, que eles possam ver em sonhos ou com os olhos abertos, Deus, aquilo que eles estão fazendo para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Se algum está desanimado, Senhor, reaviva agora, Senhor. Mostra, Senhor, dá testemunho, Senhor, para que escutem, para que saibam, Senhor, que foi numa transmissão, que foi numa tradução, que foi num agir no estacionamento, um abraço na porta, Senhor, uma mensagem que foi transmitida, Senhor. Mas mostra, Senhor, a todos, Deus, que são importantes, Deus, que tem um valor, Senhor, que nós não temos como recompensar, Senhor, financeiramente, mas o Senhor vê e tem bênção, Senhor, para derramar sobre todo o Teu povo, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de ser, Senhor, Strong Tower. Eu agradeço por ser pastor nessa igreja, Senhor, sendo que o Senhor é o pastor dessa igreja. Muito obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Diante da Tua palavra, Senhor, eu desapareço, Senhor, agora e peço, fala o Senhor conosco, começando pelos meus ouvidos, Deus. Fala comigo nessa manhã, Senhor. É a minha oração, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, meus irmãos. No Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus 22, apenas o versículo 37. Aleluia. Mateus 22, 37. Coloquei como tema para a nossa meditação hoje, liberdade. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amém? Eu escrevi essa mensagem essa madrugada e eu fico com pena dos tradutores da igreja. Primeiro porque eu falo muito rápido, meu pensamento tem horas que dispara. Em segundo, que eu escrevo uma mensagem e daí no caminho Deus continua falando, então eu vou escrevendo na minha folha, não na folha deles. E daí na hora da tradução eles têm que correr ainda mais. Mas eu estava vindo para cá e estava me lembrando de um ato que aconteceu no meio da mocidade, esses dois devem lembrar muito bem. Foi feito como se fosse uma gincana entre os jovens e estava todo mundo sem responder e de repente fizeram uma pergunta que uma das jovens pulou e falou assim: eu sei. E a pergunta foi essa: qual foram as últimas palavras de Jesus na cruz?
E ela veio correndo para o púlpito e chegou e falou, pegou o microfone e falou assim: está consumido. E a gargalhada foi melhor do que essa ainda, porque entre estar consumido e estar consumado tem um caminho muito distante. O significado muda completamente. E foi uma noite especial, e nem lembro se deram um ponto de misericórdia para eles ou não, mas eu lembro que foi muito engraçada essa situação, tanto que está muito vivo na minha cabeça e foi reavivado enquanto eu vinha para cá. Mas é interessante porque tem tantas palavras que são tão parecidas, mas o significado é completamente distinto. Vai para um lado e a outra vai para um lado completamente diferente. Entre consumado e consumido, não tem nada a ver. A questão é que, às vezes, nós nos perdemos no significado das palavras. Nós não entendemos completamente aquilo que estão falando para nós e a gente assume a nossa verdade, o pouco que a gente sabe. Eu já falei pelo menos uma vez, mas eu estou relendo alguns livros na minha casa esses dias, porque eu estou com muito tempo, gente. E estou relendo alguns livros. Essa semana eu reli um livro bem interessante que fala sobre a vida de Ripley e o desapontamento da vida desse jovem que tornou o que a gente vê hoje em dia, a casa de ponta cabeça, tantas coisas que tem ali em Orlando. E o interessante é que nesse livro conta-se a história de um escravo que era muito querido, era muito famoso, muito querido pelo seu patrão, há muitos anos naquela família. E quando o patrão está morrendo, o patrão vai lá e deixa um testamento para ele, e deixa $500 para ele. Vocês imaginem que era no período da escravidão. Hoje, $500 na carteira já resolve a situação de muita gente, mas há tantos anos atrás isso era uma fortuna. Esse homem ficou rico, sem saber que ele estava rico, porque o patrão morreu na casa, deixando a herança para ele, e ele estava no lugar onde ele morava, morrendo também. E chegaram para ele com a notícia, chegaram e falaram assim: olha, o patrão faleceu, mas ele deixou para você uma herança. O coitado nem sabia o que era herança. E falaram para ele o valor, e o valor também não fazia sentido, porque era analfabeto, então não tinha condições de saber. Falaram: o senhor tem muito dinheiro, o que o senhor quer fazer? E ele perguntou: eu posso ter 50 centavos. Porque na cabeça dele 50 centavos era tudo o que ele precisava, sendo que ele poderia ter mudado completamente a sua vida. Eu assumo essa tribuna essa manhã, gente, porque tem uma palavra que é muito mal compreendida no nosso tempo. Independência não é a mesma coisa que liberdade. Nós fomos chamados à liberdade. Nós somos livres e foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. É completamente diferente do que ser independente. A verdade é que, como esse escravo, a gente prefere às vezes viver com 50 centavos, enquanto a grande fortuna está guardada no banco. Hoje, em nome de Jesus, eu quero levar o teu coração, a tua vida, para a gente reconhecer a riqueza que nós temos e que nós nunca poderíamos ter alcançado. Nessa sexta-feira próxima, os Estados Unidos vai parar com o intuito de celebrar a independência. Celebra-se a ação de pessoas que viviam sem eletricidade, sem água, sem saneamento básico, sem numeração nas casas, sem nome nas ruas. Elas viviam em pequenas colônias. Então elas não tinham, naquele então, redes sociais, não tinham supermercados, meus irmãos, não tinham Walmart na época desse povo. Mas eles lutaram porque eles queriam ser independentes. Que existência dura! Quando a gente começa a pensar na independência, a gente começa a rever a situação dessa nação, naquele momento. Era uma vida extremamente limitada, uma vida que na realidade é difícil da gente entender onde que eles acharam motivos para lutar, para sair da onde eles estavam. Mesmo como imigrantes, nós celebramos que essas pessoas tiveram a coragem, a ousadia de quebrar as cadeias que os mantinham presos como colônia da Europa naquele então. Nós todos aqui. Os cultos de sexta-feira, creio que de sábado, já foram cancelados porque está todo mundo celebrando a independência. Independente se é independente ou não. Mas sexta-feira é um dia de feriado, é um dia de festa. Mas pense que esse povo aqui queria ficar livre da Europa. Essa nação queria desatar os laços, queria cortar aquilo que os unia e dizia: não está bom. E aparentemente, se você começar a ler a história e parar simplesmente na narração de como eles viviam,
Parece que não era um motivo tão grande para que tantos tivessem morrido para aquilo que foi conquistado. Mas realmente a pergunta que paira no meio de tudo isso daqui é do que queriam ser independentes. Se com a independência continuaram morando sem luz, continuaram morando sem água, continuaram morando sem endereço, continuaram morando nas colônias, o que eles queriam ser independentes? Se você ler um pouco mais, você vai encontrar as razões pelas quais eles queriam ser independentes. Eles queriam ser independentes porque eles não aguentavam mais a opressão sobre as suas vidas. Eles não aguentavam mais o abuso, eles não aguentavam mais perder tanto. Eles não aguentavam mais com que os seus direitos não fossem respeitados. Eram coisas que nem estavam escritas, eram simplesmente pensadas. Eu penso que eu tenho direito. Eles queriam ser livres porque existia uma falsa justiça. Existia uma punição muito pesada então nessa falsa justiça. Os homens escreveram contra o rei a sua justificativa para declarar a sua independência. Nós precisamos ser independentes, nós não podemos mais viver embaixo desse regime. Então a declaração servia para tornarem-se livres do laço estrangulador que estava sendo seguro nas mãos de um tirano naquele momento. Uma pessoa que tinha poder e dizia, olha, os que não podem, então eles não precisam. E daí usurpava a vida dos mais fracos. Era isso que essa nação estava passando. A declaração serviu para isso. Vamos deixar bem claro que não é o fato de nós morarmos maus que a gente pode viver oprimido. Não é o fato da gente não ter um endereço que a gente tem que viver como se fosse um Zé Ninguém. Não é o fato da gente ter comida na mesa, mas não ter o necessário para o mês inteiro, que vai fazer com que a gente se cale, porque não é Ele que coloca o pão na nossa mesa. Essa história da independência americana, meus irmãos, se parece muito a duas histórias que estão na Bíblia. A do povo de Israel e a minha história. A sua história, a nossa história. A nossa história está na Bíblia. E ela é muito relativa à história da independência dos Estados Unidos. Pense que aqui nos Estados Unidos o povo havia, de certa forma, se acostumado a viver com a opressão. Até que um dia alguém desperta e começa a falar em algo que ainda não conheciam. Começa a dizer, nós precisamos ser independentes. Nós precisamos ser independentes. Nós não precisamos deles, nós podemos ser independentes. Eles achavam que poderiam viver sem terem aonde se encostar. Porque a verdade é que a independência, por tantas vezes, vai fazer com que você não tenha mais um endereço, com que você não tenha mais os recursos que, ainda que escassos, ainda você vai acabar perdendo. Você diz que é independente, então você não tem mais nada nas suas mãos. Conta-se uma história, se verdadeira ou não, de São Francisco, lá no Brasil, que ele falou que ele abandonou todas as suas coisas para viver sem depender de nada, mas diz que ele vai parar e para num riacho para tomar água, e quando ele vê um menino perto, ele pede o caneco do menino para tomar água. E daí o menino olha para ele e fala assim, se o senhor quer viver sem nada, o senhor não precisa do meu caneco. A verdade, meus irmãos, é que a independência é você estar gritando para todos, dizendo assim, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Você está dizendo assim, até agora eu estava encostado em você, mas daqui para frente eu vou andar com as minhas próprias pernas. Eu vou seguir o meu próprio caminho. Assim estava pensando esse povo. E isso foi semelhante ao que aconteceu com o povo de Israel na terra de Gozém. Quando Israel chega na terra de Gozém, quando José permite com que eles vão viver nessa terra, que era a melhor terra do Egito, onde eles podiam plantar e realmente plantava e colhia, o gado cresceu, tudo que estava nas suas mãos multiplicava. Chegou um momento em que eles disseram assim, chegamos em Canaã. E a verdade é, meus irmãos, que por melhor que esteja a vida, Gozém nunca será Canaã. Nós nunca vamos poder dizer que conseguimos tudo nessa terra, sendo que o melhor Deus está preparando para nós nesse exato momento. Esse povo em Gozém, Jacó e a sua família são orientados por José para viverem nessa terra. A Bíblia diz que naquela terra eles adquiriram propriedades, frutificaram, multiplicaram-se muito. A questão é que pela produtividade da terra e pela morte de José, o coração do faraó se acendeu contra Israel. A inveja brotou. Olharam para eles e disseram, não, o que eles têm é muito bom, o lugar que eles estão é tão abençoado, ou melhor, abençoado não, porque o faraó não pensava dessa forma, mas ele olhava e dizia, eles têm algo que eu não tenho, então eu quero o que eles têm. E começaram a subjugar esse povo, a colocar o seu peso sobre esse povo, e tornaram a estabilidade em hostilidade.
E tem pessoas que confundem até hoje o que é ser estável e o que é ser hostil, porque pensam que na hostilidade se conquista muita coisa, na grosseria você abre portas. Eu vou te falar que você não abre portas com grosseria, mas você abre portas sim, quando você entende que você precisa de Deus na sua vida. Já tornou Faraó a hostilidade como se fosse o prato do dia. A beleza da terra se tornou em suor e lágrimas, as suas rotinas diárias cada vez mais pesadas. E o triste relato, quando nós lemos essa história de Israel, é que no meio de tudo isso eles estavam se sentindo confortáveis, eles estavam se sentindo bem, a ponto de que o pão diário era suficiente. E Deus acaba se distanciando, não porque Ele queria, mas porque o povo achava que o que eles tinham nas mãos era o suficiente. Meus irmãos, não tem nada na vida que substitua a presença do nosso Deus. Não existe, a presença do nosso Deus é tudo. Estão numa terra boa, estão desfrutando melhor do que a terra tem, mas estão se distanciando de Deus. E Deus permanece no mesmo lugar. Essa história de que Deus se afasta, esqueça, Deus não se afasta, Ele é o mesmo. Ele permanece sempre no mesmo lugar. Eu louvo a Deus pelos remanescentes fiéis presentes em toda a Bíblia e presentes em todo o tempo. Dizem que essa nação foi formada, foi firmada na base, tendo como base a Bíblia. Tanto é a nota que nós temos de $1 dizendo: em Deus nós confiamos. Então tinha um crente lá no meio. Tinha um lá no meio que não gritava por independência, mas que gritava pelo Senhor. Tinha um que dizia: Deus, venha tomar conta dessa nação, venha tomar conta da nossa situação. Assim estava o povo de Israel, enquanto tantos estavam distantes, pela bondade do Senhor tinha um remanescente. Alguns desses homens preservaram o valor de buscar a Deus em todo o tempo. E Deus, meus irmãos, Ele ouviu não as suas palavras, mas os seus gemidos. E aí, em meio a uma terra linda, mas hostil, Deus inicia o êxodo como nós conhecemos. Pense que foi Deus que abriu a porta, mas também acompanhou para que eles passassem com segurança por essa porta. Eu vou dar a vocês a liberdade. Essa foi a notícia que chegou de Deus para esse povo. E essa foi a notícia que essa nação recebeu quando disseram: vocês querem independência? Eu vou dar independência para vocês. Meus irmãos, a independência tem preço. A liberdade é suave. A liberdade não tem peso. Deus está falando: eu vou levar vocês ao êxodo. Eu vou dar a vocês a liberdade. Eles entenderam que ganharam a independência. Eles entenderam que quando Deus deu a liberdade, eles ganharam a independência. A independência, meus irmãos, ela traz o seu preço. E nós conhecemos muito bem qual que é o preço da independência: corrupção, injustiça, desamparo, desmando, desordem. Tudo aquilo que não presta, meus irmãos, aparece no meio de um povo que é independente, no meio de uma casa que é independente, no meio de uma vida que é independente. Tudo aquilo que é ruim acontece. Então, eu entendo que a independência, meus irmãos, ela gera atitudes assustadoras, porque tem gente que pensa que é independente e daí ele age descontroladamente, age sem freio, age como se não tivesse limites. O povo de Israel aqui está conhecendo a sua liberdade e vivendo independentemente. E aí está a raiz da questão, meus irmãos. Porque qualquer um, por ignorância, pode ser independente, mas não ser livre. Qualquer um pode dizer com os seus lábios que é independente, mas pode continuar sendo cativo, pode continuar sendo preso, pode continuar sendo escravo. Independência não é sinônimo de liberdade. A independência qualquer um pode, pelos seus esforços, conquistar. A liberdade foi conquistada na cruz do Calvário pelo meu Senhor Jesus Cristo. Esse povo está recebendo a liberdade, mas ele está agindo independentemente. Não tinham a capacidade de entender que ser independente não era o mesmo que ser livre.
Israel estava sendo liberto, mas Deus queria um relacionamento contínuo com eles. Vocês são um povo escolhido e especial, e Deus queria andar com esse povo escolhido e especial. A sua aparente liberdade não foi o suficiente para criar uma consciência que sem Deus não poderiam fazer nada. A sua liberdade não anulava a dependência de Deus. E é isso que é o maravilhoso de ser livre. É a gente saber que a gente depende de Deus 100% da nossa vida. Mas somos livres. Nós somos livres para tudo, mas não fazemos porque tememos ao nosso Deus e queremos que Ele esteja próximo a nós. A dependência de Deus, meus irmãos, é tudo aquilo que nós precisamos nesses dias. Muito mais do que um saldo bancário, muito mais do que estabilidade no trabalho, muito mais do que saúde. O que a gente precisa é ser dependente de Deus o tempo todo. Aleluia. Em sua liberdade, Israel viria a experimentar a singularidade de Deus. A forma como Deus agia para eles foi algo que Ele não fez jamais para ninguém, para nenhum outro povo. Pense que foi esse povo que experimentou o maná, foi esse povo que viu água saindo da rocha, foi esse povo que comeu carne no meio do deserto, foi esse povo que tinha uma nuvem sobre as suas cabeças para livrá-los do sol e uma coluna de fogo para guiá-los durante a noite. Foi algo singular que Deus fez para esse povo. Meus irmãos, se teve um povo que teve motivos para dançar, pular, gritar, correr, foi esse povo. E se tem um povo que hoje tem motivo para pular, dançar, correr, gritar, somos nós em Cristo Jesus. Nós somos livres. Aleluia, aleluia. Acontece que com tudo isso que Deus estava fazendo para eles, os seus corações não tinham limites. Os seus corações sempre tentavam buscar algo a mais, além do que aquilo que Deus tinha preparado, separado para eles. Meus irmãos, nós não podemos usar a independência para sermos imorais. Confundir liberdade com independência e sermos imorais. Nós não podemos. Nós não podemos usar a independência para abusar ou usar das pessoas. Nós não podemos usar a independência para evitar as obrigações e pensar que o outro vai fazer no nosso lugar. Nós não podemos usar a independência para sentarmos com os braços cruzados e não fazermos nada diante das situações. A independência para quem é cristão não existe. Nós somos dependentes do Senhor. Meus irmãos, eu ando com algo tão forte dentro do meu coração que eu não estou sabendo explicar, eu não estou sabendo colocar em palavras. Mas muito mais do que comer e beber, eu estou precisando da presença do meu Senhor esses dias. Não tem sido difícil para mim parar no meio da rua, olha, os lugares onde eu estou para buscar a presença do Senhor, porque eu preciso do Senhor. Nós precisamos dEle. E eu creio que essa dependência do Senhor é algo que Ele está querendo fazer brotar no nosso coração, meus irmãos. Israel diante do maior milagre. O milagre deles reconhecerem que eles eram livres. É esse o maior milagre que nós temos na nossa vida. O meu passado não me acusa. Eu sou livre do meu passado. Glória a Deus. O meu passado não me prende. Porque o Senhor me fez uma nova criatura. Ele faz novas todas as coisas. Mas está Israel no meio do deserto, vivendo o melhor de Deus e lembrando o que eles tinham enquanto eles estavam cativos. Meus irmãos, diante do maior milagre que Deus estava fazendo, dizendo assim: vocês estão livres. Eu não sei se vocês já viram, eu creio que sim. Aqui é muito comum nos jornais, de vez em quando, aparecer alguém que estava preso por 30 anos, 20 anos, tal, e daí foi feito novos testes, usaram a tecnologia e comprovaram que a pessoa não era culpada.
Creio que todos aqui já viram. A alegria dessas pessoas quando eles saem do confinamento. Eu nunca vi algum repórter perguntar para eles se eles são cristãos ou não. Nunca vi. Mas eu já vi em todos os casos que eu vi, foram vários, perguntarem para eles: e agora? Agora eu continuo nas mãos de Deus. E agora, o que vai ser da sua vida? Deus sabe o que irá acontecer. E o tempo passado, eu não tenho como mudar, eu posso trabalhar para o futuro. Eu vi muitos testemunhos que eu não sei se são crentes ou não. Agora, vocês imaginem que Israel era o povo de Deus e estava sendo livre. A forma como eles deveriam andar todos os dias, e não era de vez em quando. Não era na reunião dominical, mas era todos os dias. Meus irmãos, quando a gente é tocado pelo Senhor, não tem dia, não tem hora. Qualquer hora, qualquer lugar, é lugar para a gente sentir a presença do Senhor. Ontem eu dei um susto em quase todo mundo, porque a Cá começou a tentar falar comigo de manhã e eu desapareci. O último aparadeiro foi no Júnior cortando o cabelo. Então, e liga para um, liga para o outro, e vão lá em casa, não acho o carro. E virou, só não colocaram no jornal. E quando eu liguei para ela, claro que ela estava brava. Eu não sabia o que estava acontecendo. Ela falou: onde que você estava? Eu falei: eu vim fazer aquele blog que estavam me chamando já há muito tempo e prolongou. O blog era para ser 1 hora, nós ficamos 3 horas conversando. Gente, você não pode soltar 3, 4 crentes junto para falar de Jesus. As coisas perdem o tempo. A presença do Senhor muda completamente o ambiente. Eu fui para fazer um blog sobre um assunto, nós falamos sobre outro assunto que não tinha nada a ver com o que me chamaram. Mas nós sentimos a presença de Deus como nunca naquela sala, meus irmãos, e foi maravilhoso. Não é interessante, porque me chamaram para falar da história do passado. Eu não consigo lembrar do meu passado, meus irmãos, porque Deus fez novas todas as coisas. É fácil para mim falar do dia que eu encontrei Ele. Eu tenho alegria de falar todos os dias. Eu não me envergonho de chorar na presença do meu Senhor, porque eu sei que eu cansei de chorar, de ódio, de vontade de matar, de correr atrás de coisas que não eram minhas. Mas hoje eu choro naquele que me consola, naquele que anda comigo e que me conhece completamente. Eu fico imaginando como que Israel poderia estar saindo para a liberdade, mas lembrando do passado e dizendo: era melhor. Meus irmãos, Deus estava livrando esse povo, da mesma forma como nós fomos livres. O passado não pode ter poder de mudar as nossas vidas, ou de estacionar as nossas vidas. Eles aceitaram ser independentes, estão saindo e estão dizendo: agora nós estamos por nós mesmos. Vamos voltar para trás, porque lá tinha pepino, lá tinha alho, lá tinha tudo que a gente precisava, era pouco, era doído, mas vamos voltar para aquilo que a gente conhece. Vamos voltar para lá, porque lá a gente tinha, e aqui a gente vai depender da misericórdia, a gente vai depender das mãos, da vontade, da bondade. Meus irmãos, para mim independência soa como uma versão pequena de liberdade, é uma amostra grátis. A independência pode parecer, mas não é. É aquele Dedonex. Parece que é, mas não é. Aquele remédio que é só farinha, ou placebo, que você toma não sara nada. É aquela água que te dão, que a mãe dá com açúcar, dizendo: toma que vai passar a dor de cabeça. E passa, porque é a mãe que deu. Não porque a água com açúcar faz milagre. Mas a independência, para mim, é isso. É essa metade, ela não é inteira. É uma amostra grátis. É uma pequena porção do que a liberdade realmente significa. Vocês conhecem a minha cabeça e sabem que eu vou para todo lado. E eu acordei uma madrugada dessa, a gente estava passando o Nemo na televisão. E daí eu comecei a assistir o Nemo de novo, pela 100ª vez. Aquele peixinho que resolve ser independente, sendo que ele não via o oceano que ele estava, gente. Ele era livre. Ele estava num oceano. Ele tinha tudo aquilo que ele estava, mas ele estava sendo cuidado pelo Pai. Mas de repente ele pensa: não, tem coisas novas para experimentar. E no novo que ele vai experimentar, na independência dele, ele acaba preso num aquário, gente.
E não me perguntem o resto do desenho porque eu dormi. Mas o pai não para de procurar. O filho fugiu e o pai continua buscando. A história de Israel se assemelha muito à história da América, porque é uma história de independência. Porque até hoje esse filho foi livre e não entendeu o que é livre. Nós estamos vendo a guerra, nós estamos vendo a dor desse povo, porque não entenderam que são livres em Deus. Não entenderam aquilo que nós temos, eles não entenderam o nosso Jesus. Meus irmãos, eu sei que a citação do Nimo, no meio de uma pregação, é pequena sem dúvida, eu entendo isso. Mas ela é comum. E para que a gente entenda a segunda história bíblica que eu quero falar sobre liberdade, que é a nossa história. Porque nós aqui já fomos esses Nimos da vida. Nós desentendemos que Deus tinha algo especial para nós. E nós vivíamos sob o seu cuidado, às vezes, e fomos longe demais, até nos tornarmos escravos. Mas eu quero começar a minha história e a sua história pelo começo dela. Que não é no dia que você nasceu, que eu nasci, não. A nossa história começa em João 3,16. Deus amou de tal maneira o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! A nossa história começa aqui. Essa vida eterna que Deus nos dá, meus irmãos, ela não começa na morte. Ela começa quando conhecemos ao Senhor. Essa é a vida eterna, uma vida abundante, uma vida plena em Cristo. A Bíblia diz que nós estávamos mergulhados em nossos delitos e pecados, longe de Deus, à deriva do mar da vida, vivendo independentemente. E nós somos cativos pelo inimigo das nossas almas. É interessante, eu creio que ontem, de tarde, numa conversa, teve alguém que falou assim, falou, como que a gente fala que a pessoa tem pecado se ela nem sabe o que é pecado? Que ela está em pecado e ela não sabe o que é, nunca teve noção do que é o pecado. Tem alguns aqui que pela bondade de Deus estavam mergulhados e presos no pecado e nem sabiam o que era pecado. Mas tem alguns aqui que mergulharam de cabeça no pecado, que acharam que era interessante ver o que tinha do lado de fora e foram até o momento em que se tornaram cativos. Eram independentes, andavam, faziam, agiam como se dava na sua cabeça. E daí nós somos cativos pelo inimigo das nossas almas. E deixa eu te lembrar que ele não somente nos torna cativos, mas ele também nos aprisiona. O inimigo não é aquele que gosta de ver o passarinho na gaiola. Ele gosta de dar veneno para o passarinho na gaiola, para que todos os dias ele possa ter um pouco de prazer, se é que ele pode ter prazer. Ele não só nos aprisionou, mas nos acorrentou em vícios, em hábitos. O seu objetivo não era nos aproximar dele, nos mantendo ali presos, mas ele queria a nossa destruição. Ele queria acabar com as nossas vidas. E glória a Deus, você devia dar um glória a Deus, mas daquele do fundo do seu peito, porque ele pode fazer o que for, mas ele não pode te destruir. Ele não pode te destruir. Que é a nossa destruição. Eu lembrei do Brian hoje de manhã de novo, preparando a mensagem, Brian. Porque depois da destruição eu coloquei um mas, e daí eu lembrei daquela mensagem que você trouxe sobre o mas. Graças a Deus pelo mas, meus irmãos, na Bíblia e nas nossas vidas. Porque Deus vê que a gente está mergulhado em nossos pecados, em nossos erros. Mas Ele não poupou esforços, não poupou recursos. Ele não fez como o pai do Nimo e cruzou um oceano para nos achar. Ele não foi tão pequeno, meus irmãos, de cruzar apenas um universo ou de passar a barreira do tempo. Não, o que Ele fez para que a gente seja livre foi muito maior. Pela nossa liberdade, meus irmãos. Ele deixou o esplendor da sua glória. Aleluia. Ele deixou de ser Deus para se vestir de uma carne como a minha e como a tua.
Isso abrasa no meu coração, por saber o valor que eu tive, que eu tenho para esse Deus, e a forma como Ele me achou. Ele não me achou limpo, mas Ele me limpou depois que me achou. Aleluia! Ele deixou o esplendor da sua glória e habitou entre nós. Tudo aquilo que nós estamos passando, Ele passou como homem. Ele se fez carne. Ele viveu. Não pensem vocês que pelo fato dele ser Deus, ele nunca passou por uma agitação, uma tribulação na sua alma, uma inquietação. Não, pelo contrário, mas ele fazia o que eu e você por vezes não fazemos. Ele ia para os pés do Pai e buscava o Pai em oração, dizendo: Pai, eu abro o meu coração diante de Ti. Ele viveu. Ele morreu também. Mas por amor de nós e para não nos deixar em meio a uma missão incompleta, a alegria que nós temos é que Ele ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Eu escutei um testemunho agora de manhã. Eu nunca tinha ouvido falar desse pastor. Eu não lembro o país dele, vou escutar novamente. Mas esse homem tem na sua biografia que Deus o usou para ressuscitar 23 mortos. Pensem na autoridade de Deus sobre a vida desse homem. Mas eu garanto para vocês que na biografia toda eu escutei uma parte. Eu acredito que ela termina sem dizer que esses homens estão por aqui. Porque ressuscitaram e morreram. A esposa dele foi uma que ele orou até que ela ressuscitasse. E quando ela ressuscitou, eles conversaram por 30 minutos e daí ela falou assim: deixa eu ir para o nosso amado. E daí ele se despediu dela e então ela faleceu. Vocês já imaginaram, gente, que essas pessoas ressuscitaram e morreram? Mas o nosso Jesus, Ele está vivo, Ele está no nosso meio. Quando eu escuto vozes louvando o nome do Senhor, no meu coração, meus irmãos, o meu culto não é individual, o meu culto é com todos. Enquanto eu estou escutando a voz de um, a voz de outro, e não penso que não reconheço as vozes, eu reconheço as vozes. Deixa eu lembrar para vocês como deve ser a alegria de Deus no céu e saber, puxa, hoje Ele está cantando como nunca. Eu sei o que está passando, eu conheço o que está acontecendo, mas olha, hoje chegou louvor na minha presença através da sua vida. Meus irmãos, se eu tenho ouvidos para escutar, vocês imaginem o nosso Deus para escutar a sua voz, ouvir a sua voz e receber a sua adoração, receber o seu louvor. Aleluia! E tudo isso porque Ele está vivo. Aleluia! Eu termino aqui. Porque Jesus não fez tudo isso, meus irmãos. Deus não fez tudo isso para nos tornar independentes. Mas Ele fez tudo isso para nos tornar livres. Enquanto o objetivo de Satanás, pela independência, para nós é escravidão e morte, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para nós, através da liberdade, é vida, e vida em abundância. Então significa que se tiver amém, se não tiver, amém também. Significa que está tudo tranquilo, graças a Deus. Se tiver um pouquinho fora da estabilidade, glória a Deus também. Porque nós somos livres. Pastor, como alcançar essa liberdade? Tem alguém aqui que já alcançou? Que pode dar um glória a Deus de todo o seu coração, reconhecendo: eu sou livre.
como alcançar essa liberdade. E daí eu chego no versículo que Deus colocou no meu coração: amando o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O livro de Tiago, meus irmãos, fala claramente que nós pecamos quando nós somos tentados em nossas mentes. O pecado, ele não nasce nas mãos, no corpo, o pecado nasce na mente. O que estava acontecendo com o povo de Israel no deserto era uma luta na mente. Eu estou acostumado em ser cativo. O que é ser livre? É essa luta, meus irmãos, que por muitas vezes crentes carregam. Porque estavam acostumados a ser menos quando Deus falou que você é mais. E daí fica com a mente: sou livre, não sou, sou independente, sou crente, não sou. Então Tiago nos mostra que a luta começa na mente. E o inimigo das nossas almas, meus irmãos, ele faz um bom trabalho a bombardear as nossas mentes. Ele é mais preciso do que as bombas que estão sendo lançadas agora. Porque ele não acerta o nosso coração, ele acerta a nossa mente. E vai abrindo buracos. E vai deixando vazios. E vai deixando incredulidade. E vai deixando dúvidas. E vai deixando perguntas sem respostas. Vai deixando tempo pensando que a resposta chega. E com tudo isso ele vai minando a sua mente, fazendo com que você pense que você nunca foi livre. O inimigo vai criando espaços para colocar pensamentos impróprios, desejos, para que não venhamos a amar o Senhor com as nossas mentes. Ele vai fazendo, criando os buracos, e daí ele vai enchendo esses buracos com qualquer coisa. São essas ruas que às vezes a gente passa e o asfalto está lindo, mas tem um buraco que foi trapado de qualquer jeito. Jogaram um remendo ali. E é isso que o inimigo tenta fazer, dizendo assim: você é independente. Deixa eu jogar um cimentinho fresco aí nesse buraco, não vai durar muito, mas tá bom, você recebe, tá bom. É você pedir para o dentista fazer obturação com algodão doce. Vai passar a dor na hora. Mas o problema vai piorar. É isso que o inimigo está fazendo, abrindo buracos na mente, fazendo com que os buracos aumentem, para que ele possa encher de pensamentos, encher de desejos, de coisas que são impróprias nas nossas mentes. Meus irmãos, tanto o desejo pela independência, ou a necessidade da liberdade, eles também nascem aqui. Não é aqui, é na mente. Ou é o desejo de ser independente e agir como louco, ou a necessidade da liberdade, de saber que tudo posso naquele que me fortalece. Nascem na mente. Por isso Paulo disse que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando o inimigo começar a bombardear, nós temos que levar o nosso pensamento para o Senhor, guardar nele a nossa mente, e entender, meus irmãos, que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. O inimigo, ao bombardear as nossas mentes com entendimentos errôneos e pensamentos equivocados, ele tenta evitar que nós possamos amar o Senhor de toda a nossa mente. É possível amar o Senhor com toda a nossa mente. É possível que Ele seja o primeiro pensamento do dia e o último da noite. É possível que Ele seja tudo para nós, em tudo que nós fazemos. É possível ser livre, meus irmãos, sem magoar a presença doce do Espírito Santo. Aleluia. Mas deixa eu te lembrar, meus irmãos,
que o inimigo se esqueceu ou não sabia que muito mais do que Paulo ter falado, o Senhor mesmo nos havia instruído a pensarmos naquilo que é amável, naquilo que é nobre, naquilo que é admirável. E o Senhor não fez isso por um acaso. Ele sabia que nós seríamos atacados todo o tempo, mas Ele já deu para nós o contra-ataque. Que Deus maravilhoso, gente. Que antes que venha o pecado, Ele já está providenciado o sacrifício. Antes que Adão e Eva viessem, a Eva pecasse, Adão também compartilhasse, o sacrifício já estava no Éden. Meus irmãos, o Senhor tem tudo preparado para a nossa liberdade. Tudo. Nosso inimigo, meus irmãos, também tenta nos escravizar em nossas emoções. Ele gosta de nos ver cheios de raiva, inveja, culpa. Já ouviram alguém falar assim: não, eu agi, eu estava fora de mim. Estava mesmo. Quem estava dentro de você não era você. E não era Deus. Mas o inimigo é doido para ver a gente assim, cheio de raiva, de inveja, de culpa. Mas eu te lembro hoje que o Senhor nos dá o decreto de liberdade, dizendo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se era na mente que o diabo estava trabalhando, é na mente que a graça hoje está confirmando. Somos livres para a glória do nosso Senhor Jesus. O nosso inimigo quer nos escravizar com problemas físicos, com vícios, com legalismo, com relacionamentos quebrados, com mentiras, tais como o melhor da vida é agora. Não se iludam com isso. Não se iludam. Tem coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que estão sendo preparadas pelo nosso amado Deus agora para mim e para você. O melhor da vida não é agora, não é amanhã. O nosso melhor da vida é o para sempre na presença do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Na independência você pode alcançar tudo que seus olhos verem e seus corações sonharem, mas exclusivamente na liberdade você alcança a eternidade com Cristo. É na liberdade. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Então, eu declaro em Deus essa manhã: seja livre. Celebre mais do que a independência. Celebre a tua liberdade. Não fique só na vontade de pular, de dançar, de chorar, de gritar. Mas pule, dance, grite, chore, olha, se abra na presença do Senhor, porque Ele é digno de toda adoração que nós temos em nós e tudo mais. Meus irmãos, eu queria aprender a assobiar, não consegui até hoje. Mas eu estou com um apito desde a escola bíblica das crianças pendurado no meu carro. Eu vou trazer para o culto. Eu só não tive coragem ainda, mas está no pátio, não adentrou ao santuário. Meus irmãos, que tem horas que eu estou na presença do meu Deus que eu não tenho mais o que entregar para Ele. O que eu tenho para oferecer para o meu Senhor? Eu estou no problema do salmista. O que eu tenho para entregar para Ele? O que mais eu posso fazer para Ele? Foi Ele quem me libertou. Que essa seja a essência do nosso culto, meus irmãos. Então eu venho aqui essa manhã para declarar em Deus esta manhã: seja livre, creia em Jesus, confesse a Cristo, definitivamente arrependa-se dos seus pecados e pare de ser independente. Seja livre de uma vida independente e frustrada, e assim sendo, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Nosso culto, meus irmãos, ele deve ser um culto racional. O meu convite é que hoje, racionalmente, e eu vou convidar você também, Júnior. Eu não sei o que está no teu coração para cantar, não. E no teu lugar eu ia estar em problema agora, para celebrar a liberdade que eu tenho em Cristo. Mas eu quero convidar você. Talvez a gente pode até pular agora, Júnior. Eu acho que agora o povo está animado, sim, eles vão pular.
Agora o povo vai celebrar a liberdade, Júnior. Em nome de Jesus. Se não puder pular, meus irmãos, no banquinho aí como você está, ó, o dedinho. Mas celebre a liberdade que você tem no Senhor. O grupo de louvor pode vir para cá. Eu não vou cantar não vou tirar o lugar de vocês. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E se você tem no seu coração algo para expressar, para celebrar o Senhor, eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. E para você celebrar o Senhor com essa canção, em nome de Jesus. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Uma vez mais eu te louvo por ser o primeiro a ouvi-la. E ouvi-la, Senhor, no lugar que o Senhor me faz mais livre, Senhor, do que qualquer outro lugar. O Senhor tem separado a minha casa, tem transformado a minha casa em um lar, Senhor. E é tão bom, Senhor, nós temos a presença doce do Espírito Santo, Senhor, aí. Eu sei, Senhor, que essa madrugada, Senhor, eu creio que eu acordei os vizinhos, Senhor, com aleluia, com glória a Deus. Mas era o meu culto para Ti, Senhor, que começou ali, Senhor. E eu quero, Senhor, uma vez mais, e agora junto com os meus irmãos, Senhor, encher os céus, Senhor, de júbilo e alegria, porque o Senhor tem nos feito livres. Obrigado, Senhor. Obrigado porque não foi a assinatura de um papel, não, mas foi o Teu próprio sangue numa cruz, Senhor, que tornou pública, Senhor, a cédula que era contrária para todos nós. Mas o Senhor disse: todos os teus pecados estão perdoados. Senhor, eu quero celebrar essa liberdade com os meus irmãos. E esse seja, Senhor, o dia, Senhor, para nós chegarmos no céu, Senhor, com cânticos de ações, de graça, com louvor, Senhor, que realmente seja expresso dos nossos lábios a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Como um grande coral, vamos louvar e celebrar